Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são 2 novelos de 500 metros cada do fio Ane, na cor vermelha, que é a cor 3583. Então, 2 novelos de 500 metros cada, deste fio 100% algodão. Nós vamos trabalhar com agulha de crochê 2 milímetros. Você vai precisar de agulha de tapeçaria mais fininha, que dê para passar o fio Ane, para a gente fazer o acabamento dos fios soltos e a união de uma parte da peça. E você vai precisar também de botões. Os botões, eles ficam ao seu gosto. Nós vamos utilizar esses botões estilo ferrugem. Ó, eles têm um detalhezinho ali no desenho do botão, com um pezinho. Ó. Então, esse botão, ele tem, vamos aqui, 2 centímetros de diâmetro. Nós vamos utilizar 7 botões. Se você gosta de mais espaçado ou botões mais juntos, aí você coloca mais ou menos. Nós vamos precisar de 7 botões. Então, esses são os materiais necessários para você fazer este trabalho. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo a laçada inicial e 215 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 215. Depois que você trabalhar as 215 correntes, você vai começar a trabalhar o ponto rendado em argolas. Então, você vai trabalhar o ponto rendado em argolas que nós já ensinamos no site, na videoaula da categoria Tipos de Pontos. Você vai aprender como se faz o ponto. Então, você vai trabalhar este ponto por 37 centímetros de altura ou a altura, o comprimento que você desejar. O comprimento que você deseja, nós vamos trabalhar até na cava. Então, essa altura que nós vamos trabalhar é o comprimento que nós definimos até a parte da divisão para a cava, para as costas e frente. Então, agora trabalhe, neste caso, o ponto rendado em argolas por 37 centímetros de altura. Trabalhado o ponto rendado aqui pelos 37 centímetros de altura, ele vai ficar assim. Então, agora nós vamos arrematar essa parte. Porque nós vamos agora dividir a frente e costas. Então, como você vai fazer essa divisão? Se você for aumentar na largura essa peça, você vai medir em você de uma axila a outra axila. Então, você vai medir a parte das costas, onde você vai dividir para a cava, você vai medir em você. Pode ser por uma blusa que você utiliza, uma blusa que você gosta de usar, que fique bem no corpo, da costura de uma lateral, aquela costura que fica bem embaixo do braço, até a outra costura. Essa é a medida que você vai reservar para as costas e vai trabalhar agora só a parte das costas e depois nós vamos trabalhar as frentes. Então, aqui no nosso caso, a gente mediu aqui, ó, nós já fizemos a marcação. Você vai pegar aquela medida que você encontrar de uma axila a outra e vai reservar, vai medir essa parte total da sua peça, ó, vai medir a largura total e vai tirar aquela medida que você reservou. No nosso caso aqui deu 43 centímetros, ó. Nós já fizemos a marcação aqui, então até outra marcação, ó, 42,5, 43 centímetros. Então, o que sobrar, você vai pegar a largura total, tirar esses 43 centímetros daquela largura total e fazer a marcação. O que sobrar vai ficar para cada lateral. Então, como é que eu sei onde que eu começo a dividir a parte das costas? Pego a largura total, diminuo os 43 centímetros que eu quero reservar para as costas. O que sobrar, eu divido por 2. Pego uma das medidas, meço aqui e faço a marcação. E marco mais 43 centímetros, faço a marcação e a outra medida que sobrou da divisão vai ficar para o outro lado. Aqui nesse caso, veja, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 motivos inteiros numa lateral
e 1, 2, 3, 4, 5 motivos inteiros na outra. Tem que ter a mesma medida. Então, você olha pelos motivos que nós mencionamos, são essas rodinhas do ponto, ó. Veja que ele forma círculos, como se fossem círculos entrelaçados. Então, a gente conta nesse espaço maior. 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Faço a marcação. No final do motivo, ó, no quinto motivo, ali onde você fazia o V, depois o quadradinho, depois os pontos altos ao contrário, fechados ao contrário, você faz a marcação. No final do quinto motivo. E aqui, do outro lado, é no início aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, no início do primeiro motivo desses 5 do outro lado, você faz a outra marcação. Então, aqui nós já temos a parte reservada para as costas. Agora, nós vamos trabalhar só essa parte das costas por mais 19 centímetros de altura. E depois nós vamos trabalhar cada parte da frente separadamente. Então, a gente vai agora emendar o fio ali na marcação. Nós temos que ter essa parte reta. Então, nós vamos emendar o fio ali. Vamos fazer um nozinho para prender ali na marcação. Nós vamos trabalhar agora em carreiras de ida e volta, como você vinha fazendo no corpo do casaquinho. E aqui você tem que fazer dar certo o motivo novamente. Então, se você observar aqui, quando nós repetimos a quarta, quinta, sexta e a sétima carreira do ponto, a repetição do ponto, ela começa naquele espaço maior. A quarta, a quinta, a sexta e a sétima carreira. É a sequência de repetição. Então, se a gente observar aqui onde a gente fez a divisão para as costas, nós temos aqui o espaço maior, que seria o início da quarta carreira, e a quinta carreira, aqui do ladinho. Então, a gente vai começar com um ponto alto e vai repetir a sequência da sexta e da sétima carreira para as próximas duas carreiras. E depois você começa a sequência novamente, quarta, quinta, sexta, sétima, quarta, quinta, sexta, sétima, e assim por diante. Mas aqui você pode notar que o início, que é a quarta carreira que nós iniciamos com 8 correntes, é esse buraquinho que fica maior aqui. Então, nós já fizemos a sequência da quarta carreira, e a da quinta. Agora, nós vamos fazer a da sexta carreira. Então, você tem que observar o desenho do motivo para dar certinho. Ó, aqui nós vamos subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Nós já podemos tirar o fio da marcação aqui, porque nós já começamos a carreira. Ó, 5 correntes. Como é a sexta carreira, sim, ó, você pode observar por aqui, ó, quarta, quinta, sexta. A sexta carreira começava como? Com 2 quadradinhos abertos. Ó, você pode se orientar aqui pela lateral. Então, aqui da mesma forma. Ó, então, esta sexta carreira é aquela onde nós trabalhamos o quadradinho com 2 correntes, depois 5 correntes, depois 2 correntes, depois 5 correntes. Então, vai dar certinho aqui a sequência. 2, 3, 4, 5 correntes. Pulamos o V ao contrário, repetimos o ponto alto, as 2 correntes e o ponto alto. Novamente, vai dar aquela sequência de 5 correntes, pulamos o V ao contrário. Então, é muito importante que você observe que o ponto ele siga o desenho do motivo, como nós explicamos aqui. Ele vai seguir certinho, ó, fechando os círculos. Ó. Então, agora você vai trabalhar a sequência da sexta carreira até lá naquela outra marcação. Depois a gente retorna trabalhando a sétima carreira, depois começa as repetições. Se a sua altura ela der mais ou menos do que essa carreira, você tem que observar o desenho do ponto. Aqui no final da carreira, quando você chegar na outra marcação, ó, você vai terminar como no início. Você vai terminar sobre o V com um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto sobre o primeiro ponto alto daquele próximo V ao contrário. Aqui nós já podemos tirar a outra marcação, não ficar muito fio ali atrapalhando.
E agora, daqui, a gente já sobe 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vira o trabalho. Ó, e faz a sequência da 7ª carreira. Ó, que é o ponto V ao contrário, as 2 correntes, um ponto V normalmente na 3ª corrente daquelas 5 do espaço. 2 correntes, o ponto V ao contrário. É só seguir a sequência da 7ª carreira. Ó. Veja que vai formando já o círculo. E vai intercalando com as carreiras anteriores. Então, agora você vai trabalhar normalmente o ponto rendado em argolas, ó, contando aqui da divisão, por 19 centímetros de altura. Se você gosta de uma cava bem larga, ou você tem o braço um pouquinho mais grosso, você pode fazer entre 20 e 21 centímetros de altura, no máximo 22, porque a cava com 22 centímetros acaba porque tem um braço mais largo, mais larguinho, um tamanho maior. O normal, padrão, é 20 centímetros. 19 você pode fazer para que tenha quem gosta da cava bem justinha ao braço. Então, nós vamos fazer aqui com 19 centímetros de altura a parte da cava. Depois que você trabalhar a parte das costas separadamente, pelos 19 centímetros, ou a altura que você definiu, ele vai ficar assim. Então, agora, nós vamos arrematar essa parte. E nós vamos trabalhar a parte das frentes. Ó. Nós vamos trabalhar cada frente separadamente. Então, nós vamos trabalhar aqui a parte da frente. Nós vamos fazer uma parte ensinando você e a outra você faz exatamente igual. Aqui para a parte da frente, você pode ver aqui que nós terminamos um desenho completo do motivo do ponto. Então, ó, aqui ó, o espacinho maior, que é a 4ª carreira do ponto, a 5ª, a 6ª e a 7ª. Agora, nós temos que começar a 4ª carreira novamente. Nós vamos trabalhar 4 carreiras sem diminuir para o decote, e a partir da 4ª, a gente vai começar a fazer a diminuição só para a parte do decote. Então, a gente vai emendar o fio aqui, contando 1, 2 na 3ª corrente, desse ponto da lateral, que é a abertura do casaco. E nós vamos iniciar aqui a parte da frente. Então, aqui, como nós vamos iniciar a próxima sequência de repetição do ponto, é da 4ª carreira do ponto em diante, com as 8 correntes. E você vai trabalhando agora essa sequência do ponto. As 8 correntes para começar, depois você segue normalmente a sequência da 4ª carreira do ponto. Você vai trabalhar até na abertura da cava. Então, nessas 3 primeiras carreiras não tem diminuição, é na 4ª que nós já vamos fazer a diminuição para a parte do decote. Então, você vai trabalhar aqui até chegar a este ponto alto, que é o ponto daquele V ao contrário onde você iniciou a parte das costas. Então, como você pode ver aqui no V ao contrário, nós pegamos um ponto alto para a parte das costas. O outro ponto alto você vai pegar aqui para a parte da frente. Então, você termina a carreira como você iniciou. Se você iniciou ali com as 3 correntes para o ponto alto e as 5 para o espaço, você termina com as 5 correntes e um ponto alto naquele ponto V ao contrário da base. Um ponto alto você começou as costas, no outro você vai até ali para a parte da frente. Daqui você já volta trabalhando a 5ª carreira da sequência do ponto. Ó,
Subindo as 5 correntes, virando o trabalho. E seguindo a sequência normalmente. Então, você trabalhou aqui a quarta carreira do ponto, agora você trabalha a quinta e a sexta. Na sétima, nós vamos fazer a diminuição para o lado do decote. Depois que você trabalhar a primeira, segunda, terceira carreira da parte da frente, na quarta carreira, nós vamos começar a diminuição. Essa quarta carreira, ela é a sétima da sequência da receita do ponto. Então, aqui no finalzinho da carreira, a parte que quando você vira ela vai ficar para o decote, é a parte onde nós vamos começar a diminuição. Como nós vamos fazer essa diminuição então? Só na parte do decote. Aqui no finalzinho da carreira, relembrando que essa é a sétima carreira da sequência do ponto, quando você termina ali com o ponto V ao contrário, as duas correntes e o ponto alto, é onde nós vamos fazer a diminuição. Então, feito o V normalmente, você vai fazer as duas correntes, vai fazer o primeiro ponto alto do ponto V ao contrário, normalmente. Quando você for fazer o segundo, você vai fechar ele pela metade e vai pegar junto com o último ponto alto da carreira, eliminando as duas correntes de espaço. Então, a gente sempre vai eliminar um ponto alto e duas correntes de espaço dessa parte do decote. Então, você faz o outro ponto alto do V ao contrário pela metade, ou seja, puxando uma laçada e pegando apenas 2 pontos. E agora você vai diretamente lá para o ponto alto da lateral, contando 1, 2 na terceira corrente daquelas 5. Puxa uma laçada e com outra laçada você tira todos os pontos de uma vez. Então, você fecha o ponto alto do ponto V ao contrário e o ponto alto da lateral juntos, eliminando as duas correntes do final, que seriam as correntes de espaço. Agora, para essa parte do decote, a gente sempre começa com 5 correntes. Independente se a sequência é da quarta carreira, que começa com 8 correntes, a sequência de repetição, para a parte do decote, a gente sempre vai começar com 5 correntes. Para a parte da cava, você sempre vai continuar reto até o final. Então, nós trabalhamos aqui 18 carreiras para as costas, nós vamos trabalhar 18 carreiras também para frente, diminuindo em todas as carreiras a partir de agora. E a diminuição para a carreira que termina com V ao contrário é dessa forma. E para a carreira que termina com um quadradinho de um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, ali a gente elimina também duas correntes e um ponto alto, só que ao contrário. Então, aqui na parte do decote, nós vamos subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos virar o trabalho. Continuamos com a sequência do ponto. Se você trabalhou a sétima carreira da sequência do ponto, agora é a quarta novamente. Só que no lado do decote, ao invés, sempre dobrando para você ver onde que está o lado do decote, o lado de dentro da abertura do casaco. Então, se aqui nós começamos a sequência da quarta carreira, mas ela começa com 8 correntes, e nós estamos do lado do decote, nós vamos começar sempre com 5. Do lado da cava começa normalmente com as 8, mas se começa do lado do decote, começa com 5 correntes. Comecei com 5 correntes, eu vou diretamente para o meu V normal, ali aquele Vzinho com ponto alto, duas correntes, um ponto alto, e vou fazer a minha sequência do ponto. Você se orienta pela receita, você sabe que você tem que trabalhar aqui 18 carreiras, ou os 19 centímetros, mas você vai se orientando pela sequência de carreiras da receita do ponto. Então, agora você continua normalmente até chegar na cava, começa a carreira normalmente até voltar para o decote. Quando você voltar para o decote, na próxima carreira, nós vamos ensinar você a diminuição. Então, estamos aqui, 1, 2, 3, 4, estamos na quinta carreira. Chegando ao final da sexta carreira, que termina na parte do decote, você vai fazer aquele V ao contrário, só que você faz o primeiro ponto V ao contrário. O primeiro ponto alto do ponto V ao contrário, perdão. No segundo, você vai fazer ele pela metade
e vai fechar diretamente com o último ponto alto, sem fazer as duas correntes, sempre eliminando as duas correntes nesse final de carreira. Então, pulamos uma, duas, ó. E na terceira corrente, nós fazemos o outro ponto alto pela metade e fechamos todos de uma vez. Agora, novamente, subimos uma, duas, três, quatro, 5 correntes, viramos o trabalho. Ó, veja como já vai ficando a parte do decote. Ela vai ficando em forma de decote V, cada vez mais, ó, acentuada aqui a diminuição. Então, a próxima carreira, que é uma, duas, três, quatro, cinco, 6, que é a 7ª carreira, nós vamos terminar na parte da cava, então não tem diminuição. Quando a gente voltar para a 8ª, veja que é sempre nas pares. A gente volta e diminui novamente. Então, aqui você sempre começa com as 5 correntes, pula esses pontos que você fechou junto, vai diretamente para o próximo ponto V. E segue a sequência do ponto. Veja que ele vai seguindo o desenho dos círculos, sempre intercalando. Então, observando aqui por esse espaço maior, considerando a receita escrita do ponto, essa é a 4ª, 5ª, estamos na 6ª carreira do ponto. Chegando ao final dessa carreira, que é, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é a 8ª carreira, ó, novamente, você vai fechar o último ponto do V ao contrário com o último ponto alto da carreira. Então, você faz o segundo ponto alto do ponto V ao contrário pela metade, pega uma laçada, pula uma, duas, vai na terceira corrente daquelas 5 do início da carreira anterior, puxa uma laçada, faz o outro ponto alto pela metade, e agora você pega outra laçada e fecha todos os pontos de uma vez. Agora, normalmente, começa com 5 correntes, vira o trabalho, ó, e agora nós vamos fazer a 9ª carreira da parte da frente. Então, fazemos as 5 correntes, ó, e vamos diretamente para o ponto V da base. Agora, nós vamos até na cava, não diminuímos no final, porque quando o final é na parte da cava não tem diminuição na carreira, somente quando nós voltarmos para a parte do decote. Então, agora você vai terminar essa carreira e vai iniciar a próxima, que é a 10ª, que terá diminuição no final, que é a parte do decote. Na 10ª carreira, chegando na parte do decote novamente, ó, fechamos o último ponto alto do V ao contrário com o ponto alto da lateral, eliminando um ponto alto e 2 correntes. Ó. Agora, você vai iniciar a carreira com 5 correntes. Vai virar o trabalho e vai seguir a sequência do ponto normalmente. Sempre pulando aqueles pontinhos que você fechou juntos e o ponto alto do lado, que era o ponto do V ao contrário, indo diretamente para o próximo ponto V de base, que é um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Veja como vai ficando então a carreira.
Agora você vai trabalhar normal, vamos contar aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos na 11ª. Quando voltarmos, no final da 12ª, fazemos a próxima diminuição. Então, chegamos ao final da 12ª carreira, na parte do decote. Ó, diminuição novamente. Aqui nós vamos fazer o ponto V ao contrário, só que o primeiro ponto alto dele normalmente, o segundo pela metade. Pegamos outra laçada, pulamos 1, 2, na terceira corrente daquelas 5, que é o início da carreira anterior, você faz o outro ponto alto pela metade e com outra laçada você fecha todos os pontos de uma vez. Agora você sobe as 5 correntes, vira o trabalho e continua normalmente a sequência do ponto para essa próxima carreira, que é a 13ª. Na 14ª, no final dela, quando nós voltarmos, aí nós vamos fazer a diminuição novamente. Já estamos no final da 14ª carreira. Ó, diminuição sempre igual. Fechando os dois últimos pontos altos juntos, eliminando as duas correntes de espaço que finalizavam a carreira. Ó, o último ponto alto do ponto V ao contrário com o último ponto alto da lateral. Então, vai ficando bem rapidinho de trabalhar, porque ó, você já diminuiu bastante. Então, tem poucos pontos na carreira que a gente já vai eliminando bastante pontos. Agora, você trabalha a próxima carreira normalmente, que é a 15ª. Começando com 5 correntes, virando o trabalho. Pulando aqueles pontinhos que você fechou juntos, ali e o ponto alto do ponto V que você fez normalmente, vai direto para aquele Vzinho de um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Ó. Sempre observando a sequência do ponto. Veja que ele vai formando os desenhos. Ó. Então, agora, você trabalha essa carreira que é a 15ª. Nós temos ainda duas carreiras para diminuir. A 16ª, a 17ª a gente trabalha sem diminuir. E a 18ª, que é a última carreira, no nosso caso aqui, que deu 18 carreiras. Aí a gente diminui novamente. Final da 16ª carreira, novamente diminuição. Agora você trabalha a 17ª e diminui na 18ª da mesma forma, para a gente finalizar essa parte da frente. Então, aqui nós já chegamos à 18ª carreira, diminuímos e vamos finalizar agora essa parte da frente. Você, quando finalizar essa parte da frente e arrematar, você tem que deixar um pedaço de fio para que a gente possa depois costurar com a parte do ombro das costas. Então, virando aqui, para você ter uma ideia de como fica essa parte. Aqui a parte das costas. Aqui a parte da frente. Ó, veja que ela já foi formando certinho a diminuição. Ó. Nós já fizemos a outra parte, exatamente igual. Ele não vai ficar tão estreitinho assim, porque ele tem uma parte no meio da abertura da frente ainda. Mas só para você ter uma ideia de como ficam as duas partes da frente, colocadas lado a lado, ó, fica assim. Aqui nós fizemos a cava sem diminuição, uma cava reta. E fizemos a diminuição em V cavada aqui na parte da frente. O que nós temos que fazer agora, depois que nós já fizemos as duas partes? Nós temos que unir a parte dos ombros. Então, isso a gente vai fazer com agulha de tapeçaria. A gente tem que unir aqui ponto a ponto, esses pontinhos aqui da parte, ó, da parte da frente com a parte das costas. Agora, nós vamos fazer a união dos ombros. Então, você vai colocar aquele fio que você deixava no arremate da parte da frente na agulha de tapeçaria.
Você vai colocar pontinha com pontinha aqui da cava certinho, uma ponta com a outra, e vai começar a fazer a união. Ó, vamos virar aqui para facilitar. Ó. Você pode até, inclusive, marcar aqui com a agulhinha de crochê, para não deixar escapar essa parte. Ó, que ela fica certinha ponta com ponta, aí você não se perde na hora da união. Ó. E você vai unindo aqui nas correntinhas da parte de cima do trabalho. Ó, vai pegando as alcinhas das correntinhas do lado de dentro. E vai unindo, uma vez de lá pra cá. Uma vez daqui pra lá. Até chegar lá na ponta. Por dentro das correntinhas, você vai passando a agulha e vai pegando essa alcinha aqui de dentro, de cada correntinha. Ó. Então, faça a união até chegar lá na ponta. Depois que você unir as duas partes, você vai fazer o arremate. Aqui por cima mesmo, ó, puxando o fio por dentro da costura que você fez e passando por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. Por que nós estamos fazendo aqui por cima? Porque depois nós vamos virar essa parte pro lado de dentro, que aí vai ser o avesso da costura. E o fio você passa pela própria costura antes de cortar. Passa ali por alguns pontinhos. Ó. Cuidando para não franzir, depois você corta. Quando a gente virar para o outro lado, ó, vai ficar assim a união. Fica praticamente imperceptível essa união. Então, o avesso ele fica com um relevinho. Agora, você vai fazer a mesma união para o outro lado. Nesse mesmo lado ainda, você faz a união da outra frente com a outra parte das costas, o outro lado das costas. Depois, a gente vira o casaquinho para o outro lado. Então, uma aqui já está feita. Agora, você vai fazer a outra. Depois que você fizer a união das duas partes, os dois ombros, você vai virar o seu casaquinho pro outro lado. Ó, costura na parte de cima, ela fica assim, retinha. Mesma coisa aqui pro outro lado. O que nós temos que trabalhar agora ainda? Nós temos que fazer o acabamento da abertura da parte da frente, do decote. Nós temos que fazer as mangas. Então, nós vamos dar continuidade. Então, agora nós vamos trabalhar a parte das mangas. Como você vai fazer as mangas? Nós vamos começar aqui, emendando o fio diretamente na abertura que ficou para a manga, lá naquela parte onde a gente dividiu para as costas e para frente. Se você gosta de uma cava bem folgada, você pode até deixar um espacinho maior aqui quando você divide as costas e a frente. Você, ao invés de pegar nos dois pontos, um do lado do outro, um para iniciar as costas e outro para frente, ó, você pode deixar um espaço maior e iniciar mais aqui do ladinho. Ó, ela fica aquela parte mais aberta. Então, essa é uma dica, né? Nós vamos emendar o fio aqui, nós vamos começar a trabalhar o mesmo ponto do casaco, ponto rendado,
com argolas ali para a parte das mangas. Só que nós vamos começar desde a primeira carreira do ponto, que é aquela carreira da base, ou seja, onde a gente trabalha o ponto tela para depois começar a trabalhar o ponto rendado. Então, para a gente fazer a manga, você vai virar o seu casaco com a abertura para baixo. Ó, pelo lado direito dele, nós vamos começar a fazer a manga. A emenda do fio nós vamos fazer aqui, ó, onde nós dividimos a cava e a parte da frente, a parte das costas e a parte da frente. Então, nós vamos emendar o fio aqui nessa abertura. Vamos pegar 2 pontos altos juntos ali e vamos prender os dois fazendo 2 nozinhos aqui para prender o fio. Então, a gente tornou aquele quadradinho um ponto só. Vai ficar dessa forma o início. Aqui nós vamos subir 1, 2, 3 correntes para o ponto alto, mais 2 correntes de espaço. Vamos para o próximo ponto alto, vamos trabalhar outro ponto alto sobre ele. 2 correntes, um ponto alto sobre o próximo ponto alto. 2 correntes, um ponto alto sobre o próximo ponto alto. 2 correntes, um ponto alto sobre o próximo ponto alto e assim por diante. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Essa é a base da primeira carreira do ponto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. No caso do ponto, a gente começa sobre as correntes. Aqui a gente já tem uma base. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Essa primeira carreira, é importante que a quantidade de quadradinhos, ela dê par. No nosso caso aqui, dá 36 quadradinhos, para a gente começar. Ó, quadradinhos são esses aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já fizemos 8. Então, agora você vai trabalhando 2 correntes, um ponto alto, até ficar com 36. Vai chegar aqui do outro lado e nós vamos fechar a carreira para continuar o ponto. Quando você chegar na costura do ombro, vai dar um ponto alto bem no meio da costura. Quando você chegar ao final da carreira, você termina com as 2 correntes e um ponto baixíssimo, contando 1, 2, 3 correntes naquelas 5 que você iniciou a carreira. Então, é muito importante que, para as 2 mangas, você inicie com a mesma quantidade de quadradinhos, numa quantidade par. No nosso caso, deram 36 quadradinhos. Agora, você vai continuar com a sequência do ponto. Então, na receita do ponto, são 7 carreiras. Você fez a primeira, você vai continuar até a 7ª normalmente. Na 8ª, a gente já vai fazer de uma forma diferente. Então, aqui você vai começar a carreira fazendo as 5 correntes, um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Ó, então, fica um quadrado, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Agora, você vai fazer as 5 correntes, pular um ponto alto de base e um ponto alto no ponto seguinte. Você vai seguir a segunda carreira do ponto. Finalizando essa segunda carreira, ó, que você tem as 5 correntes, você fecha com ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro, daquelas 5 correntes do início, que é o ponto alto. Para a próxima carreira, normalmente você começa com as 5 correntes, um ponto alto sobre ponto alto, as 2 correntes. E agora, você trabalha aquela sequência que na terceira corrente você faz o ponto V. Ó. Duas correntes. E o ponto V ao contrário, na próxima base. Uma vez o V aberto, uma vez o V fechado. Como se fosse uma vez virado para cima, uma vez virado para baixo. Então, você vai seguir a terceira carreira do ponto.
A partir da quarta carreira do ponto, ó, veja como vai ficando aqui os inícios. 1, 2, 3, 4. Ó. Ela vai ficando assim. Você começa normalmente a quarta carreira, 8 correntes, pula aquele ponto alto da base e já a sequência do ponto alto, 2 correntes, um ponto alto sobre o V. Depois 5 correntes. E você já está no outro V novamente. Quando você chegar ao final da quarta carreira, você termina com o ponto alto, as 2 correntes e o ponto alto sobre o V, 2 correntes e um ponto alto, que seria já o ponto alto do início da carreira. Então, do início vale para o final também. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que é a quinta carreira. Então, na quinta carreira, você inicia com 5 correntes e já começa aquele ponto V na terceira corrente de base. Duas correntes, o ponto V ao contrário. Duas correntes, o ponto V na terceira corrente de base. E assim por diante. Depois que você trabalhar na sua manga as 7 primeiras carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai contando sempre por esse ponto inicial, os quadradinhos do lado do ponto inicial. Para a oitava carreira, você vai já começar a diminuir. Então, você vai começar normalmente a sequência do ponto, que agora é aquelas sequências de repetição do ponto da quarta, sétima carreira. Aqui, ó, nós trabalhamos a quarta, quinta, sexta, sétima. Agora, nós começamos a repetir o ponto da quarta carreira, sétima e assim até o final. Só que agora, você vai fazer o seguinte, você vai iniciar com as 8 correntes. Vai pular aquele V ao contrário, vai fazer um ponto alto, as 2 correntes e um ponto alto no próximo V. Só que quando você for fazer o outro espaço para passar sobre aquele V ao contrário, ao invés de 5 correntes, você vai fazer com 3. Então, nós vamos trabalhar a diminuição dessa forma para essa oitava carreira. Num espaço, nós trabalhamos 5 correntes, no outro, nós trabalhamos 3. Então, nesse, a gente trabalha 3. Vai normalmente para o V normal, trabalha um ponto alto, as 2 correntes e um ponto alto. Agora, como nós trabalhamos 3 correntes nesse espaço, o próximo a gente trabalha com 5, para não trabalhar tudo com 3 e já afunilar muito a manga. Então, a gente intercala. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulamos o V ao contrário, vamos para o V normal. As sequências do ponto continua a mesma. O que muda aqui é apenas o número de correntes. Num você faz 5, no outro você faz 3. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Quando você terminar essa carreira da diminuição, você finaliza com um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto sobre o V, aquele Vzinho normal da base, e depois 2 correntes e um ponto baixíssimo, contando 1, 2 na terceira corrente daquelas do início, aquelas 8 correntes do início. Então, essa é a carreira da diminuição. Agora, para a próxima carreira, que é a 10ª carreira, aliás, a 9ª carreira, você continua normalmente. Então, você vai subir as 5 correntes. E aqui você já tem aquele espaço de 5 correntes da base, você já vai fazer o ponto V aberto ali sobre elas. O V normalmente, o outro fechado, aquele Vzinho virado para baixo, o V ao contrário. Quando você chegar naquelas 3 correntes da base, você vai fazer sempre na corrente central. Então, você pula uma e faz o V na segunda corrente. Então, esse é o detalhe para essa carreira. Quando chegar naquele espaço de 3 correntes, você faz o Vzinho sobre a segunda corrente. O restante continua normal a sequência.
Terminada a nona carreira da manga, veja, ela vai terminar dessa forma, com 2 correntes e um ponto baixíssimo. Então, para a próxima carreira, você vai subir. Aqui nós estamos na quarta, quinta, sexta carreira do ponto. Você vai subir as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vai fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto sobre o primeiro ponto V de base. Então, muito importante você observar a sua base para seguir a sequência do ponto. Quando você for fazer as correntes para pular sobre o V ao contrário, agora você vai fazer todas com 3 correntes de espaço. Antes nós intercalamos na primeira diminuição, fizemos 5 correntes, 3, 5, 3. Agora vai ser todas 3. Então, 3 correntes, pulo o V ao contrário, faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto sobre o V. Sigo com a sequência do ponto da sexta carreira, só que com 3 correntes de espaço, todas ao invés de 5. Finalizada essa carreira, que é a 10ª carreira, que nós fizemos mais um pouco de diminuição, agora você vai continuar normalmente, sem diminuições, por mais 9 carreiras. Então, até a 19ª carreira, agora você continua sem diminuições. E você vai seguindo a sequência do ponto aqui. Ó, o espacinho maior é onde você fez a 4ª carreira. A 5ª, a 6ª, agora a 7ª carreira. Na 7ª, você faz as 5 correntes. Ó, o V ao contrário. As 2 correntes. E na segunda corrente das 3 do espaço, você faz o Vzinho. Então, finalize a sequência para essa 7ª carreira da receita do ponto. Depois, você continua repetindo da 4ª à 7ª carreira. Lembrando que agora, como nós estamos fazendo 3 correntes naqueles espaços que pulam sobre o V ao contrário, ao invés de 5, quando você iniciar na próxima 4ª carreira, nós iniciávamos com 8 correntes. Por quê? 3 para o ponto alto e 5 para o espaço. Como agora o espaço é com 3 correntes, então são 3 correntes para o ponto alto e mais 3 para o espaço. Então, são 6 correntes ao invés de 8 que você vai iniciar essas quarta carreira, esta 4ª carreira da sequência do ponto. Então, nós estamos na 11ª carreira, você vai trabalhar até a 19ª agora normalmente. Considerando aquelas diminuições que nós fizemos, né? Vai seguindo a sequência do ponto, porém com as diminuições. Depois que você trabalhar as 19 carreiras para sua manga, ela vai ficando assim. Então, agora, para a 20ª carreira, a gente vai fazer mais uma diminuição. Então, aqui você vê que nós terminamos uma sequência completa, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª carreira da receita do ponto. Então, agora, quando a gente for repetir a sequência novamente, nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, a gente vai começar aqui o que seria a 4ª carreira do ponto com 6 correntes. 3 para o ponto alto e as 3 para o espaço, porque agora nós estamos fazendo todos os espaços com 3 correntes. Aqui nós vamos pular sobre o V ao contrário. Quando nós formos fazer aqui aquele ponto alto, corrente um ponto alto sobre o V, ao invés de fazermos com 2 correntes, nós vamos fazer com apenas uma. O que vai mudar nessa carreira é isso. As 3 correntes de espaço. Quando chegarmos sobre o V, pulamos aquele V ao contrário, chegamos sobre o V, fazemos um ponto alto, uma corrente ao invés de 2 e o ponto alto normalmente. Então, o que muda é aqui nesse ponto, que ao invés de fazermos 2 correntes, fazemos uma apenas. Depois que você finalizar aqui a 20ª carreira, na 21ª, nós vamos também fazer mais uma diminuição. Então, agora, nós vamos iniciar com 1, 2, 3, 4 correntes ao invés de 5. Por quê? Todas as carreiras agora nós vamos iniciar com, exceto a 4ª, que a gente inicia com as 3 correntes para o espaço e as 3 correntes para o ponto alto. As outras nós vamos iniciar com 4 correntes ao invés de 5. Por quê? Porque nós vamos fazer agora tudo com uma corrente de espaço. Então, fizemos aqui as 4 correntes,
vamos naquela segunda corrente da base, vamos fazer o ponto V com uma corrente apenas. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, o V ele é feito com uma corrente apenas. Agora, você faz uma corrente de espaço apenas e faz o ponto V ao contrário. Uma corrente de espaço, o ponto V com uma corrente, sobre aquele espaço de 3 correntes, uma corrente de espaço e o ponto V ao contrário. Então, tudo onde você colocava 2 correntes, você vai colocar uma na 21ª carreira da manga. Por isso que onde nós iniciávamos com 5 correntes, nós vamos iniciar com 4, porque são as 3 para o ponto alto, mais uma corrente de espaço apenas. Então, trabalhe essa 21ª carreira dessa forma. Então, feita aqui a 21ª carreira, com as diminuições nos espaços de correntes, passando de 2 para 1, para uma corrente cada espaço que você fazia com 2, você vai continuar agora por mais 15 carreiras, trabalhando normalmente, seguindo essas diminuições que nós fizemos. Nos espaços de 5 correntes, você vai sempre fazer 3, e nos espaços de correntes onde você fazia 2, você sempre faz uma, seguindo a sequência da 4ª, 7ª carreira da receita do ponto, porém com essas alterações ou diminuições nos pontos. Depois que você trabalhar a manga até a 36ª carreira, ela vai ficando assim. Então, agora, para a 37ª carreira, nós vamos fazer mais uma diminuição. Ó, veja como foi ficando a manga. Então, agora, a diminuição que nós vamos fazer é a seguinte. Nós trabalhamos aqui a primeira carreira, que foi a 36ª, é a primeira carreira da sequência da receita escrita do ponto, da 4ª à 7ª carreira. Então, trabalhamos a 4ª aqui, que era o início para a próxima sequência de repetição. Agora, nós vamos trabalhar a 37ª carreira da manga. A diminuição que nós vamos fazer é a seguinte. Nós vamos iniciar com as 4 correntes. Naquelas 3 correntes de base, a gente trabalha o ponto V com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, como nós vínhamos fazendo, e uma corrente de espaço. Só que aqui, nesses 2 pontos altos com a corrente no meio, onde nós fazíamos aquele Vzinho ao contrário, os 2 pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto apenas. Então, nós vamos fazer um ponto alto no meio daqueles 2 pontos altos da base. Uma corrente de espaço, o ponto V com apenas uma corrente de espaço ali naquelas 3 correntes da base, uma corrente de espaço. E agora, onde nós faríamos um ponto alto aqui e um aqui, nós fazemos um só no meio, entre os 2, naquela corrente de espaço. Essa é a mudança para essa carreira. Ó, um ponto alto no meio daqueles 2 pontos altos da base. Então, agora você trabalha toda a carreira dessa forma. Depois que você trabalhar essa carreira com as diminuições, agora você vai seguir por mais 14 carreiras antes de fazer o acabamento. Então, você vai trabalhar normalmente a sequência do ponto. Ó. Da mesma forma como você trabalhava nas carreiras anteriores, quando você fazia as 3 correntes para o espaço, sobre o ponto V ao contrário, agora você faz sobre aquele ponto alto. Normalmente. Onde você faria ponto V ao contrário, aquele viradinho para baixo, você vai fazer o ponto alto. Veja o exemplo aqui de como vai ficar o ponto alto que você trabalha agora ao invés do ponto V ao contrário. Ó. Quando você inicia a carreira que vai começar com ponto V ao contrário, iria começar, você faz só o ponto alto. Ó, por exemplo, aqui são aquelas 3 correntes
e onde nós faríamos o ponto V ao contrário. Aqui nós fizemos o ponto alto, aqui a gente faz o ponto V normal, uma corrente de espaço. Quando chegamos aqui onde íamos fazer o ponto V ao contrário, um ponto alto apenas. Vai ficando assim. Depois que você trabalhar as 51 carreiras da sua manga, ela vai ficar assim. Agora nós vamos fazer o acabamento, que são 2 carreiras. Então, para o acabamento, você vai subir as 3 correntes. No caso, são 52 carreiras agora, trabalhando essa primeira do acabamento. Então, as 3 correntes para subir e um ponto alto em relevo pego pela frente sobre o próximo ponto alto da base. Em seguida, você vai fazer um ponto V duplo sobre o ponto V da base. Então, você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Um ponto alto em relevo pego pela frente sobre o próximo ponto alto da base, ponto V duplo sobre o ponto V da base. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, você vai trabalhar dessa forma para toda a carreira. Ponto alto em relevo pego pela frente sobre o ponto alto da base. E sobre o ponto V, você trabalha o ponto V duplo. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Depois que você trabalhar essa carreira, a primeira carreira do acabamento, você termina com ponto alto em relevo pego pela frente e fecha com ponto baixíssimo, na terceira corrente daquelas 3 que você sobe no início. E você vai fazer mais uma carreira igual a esta. Então, você vai subir as 3 correntes, fazer o ponto alto em relevo pego pela frente sobre o ponto alto em relevo pego pela frente e o ponto V duplo sobre o ponto V duplo. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Só repetir a carreira anterior. Depois que você terminar a segunda carreira do acabamento, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo e vai arrematar. Esse pedacinho de fio que você arrematou, você coloca numa agulhinha de tapeçaria para fazer o arremate. Então, você leva lá para a parte de trás. E ali por dentro, você vai caminhando por alguns pontinhos. Para a gente levar o fio bem lá para a parte de dentro e fazer mais um pontinho de arremate para não escapar. Então, vai pelos pontinhos, só pela parte de dentro da manga. E lá por dentro, você faz outro pontinho de arremate para finalizar bem esse acabamento aqui. Depois, você pode cortar o fio. Então, a manga, depois de finalizada, ela fica assim. Você vai fazer a outra manga exatamente igual. Depois que você fizer as 2 mangas, elas vão ficar assim. Então, agora, nós vamos fazer a parte da abertura da frente do casaco. E depois, por fim, nós vamos fazer a parte da gola e a parte do acabamento na parte de baixo do casaco. Então, agora, para a parte da frente do casaco, nós vamos trabalhar uma barra, que é essa barra aqui que nós já trabalhamos para um dos lados, que é a parte onde nós vamos fechar o nosso casaco. Então, veja que aqui de um lado ela não tem nada ainda, e do outro nós já trabalhamos a barra. Depois fica aquela abertura da parte do decote. A gente trabalha separadamente de outra forma. Então, aqui nós já trabalhamos uma parte, nós vamos trabalhar o ponto V duplo com um ponto em relevo, assim como nós fizemos o acabamento na manga. Então, qual parte que nós vamos trabalhar aqui? Aqui nós temos a frente do casaco, nós temos que começar aqui pelo lado direito.
Então, para você entender, essa é a abertura do casaco. Ó. Nós vamos trabalhar aqui sobre estes pontos altos da lateral, ó, da lateral das carreiras do ponto rendado que a gente trabalhou. Então, a gente vai colocar essa parte para baixo, só para você entender como nós vamos trabalhar. Aqui nós temos a abertura, certo? Nós tínhamos aqui a marcação de onde a gente começava a diminuir para a parte do decote. Então, nós vamos trabalhar desde o início, ó, começando com um ponto alto, intercalando um ponto V, um ponto alto, nesses pontinhos altos aqui da parte do ponto rendado. Então, num ponto, nós vamos trabalhar um ponto alto, no outro ponto V, no outro ponto alto, no outro ponto V. O ponto alto dessa primeira carreira, ele é trabalhado normalmente, na segunda é que a gente faz o relevo. Então, começamos pelo lado direito, dessa forma. Nós vamos trabalhar 20 grupinhos de ponto V. Então, a gente vai emendar o fio aqui. Ó, nesse primeiro ponto alto da parte de baixo, lá na parte da abertura, na parte de baixo do casaco. A gente conta 1, 2, 3 pontinhos. Na terceira corrente, a gente faz a emenda do fio. Lembrando que, como nós vamos começar as duas partes pelo direito, uma você vai começar aqui pela parte de baixo, e o outro lado da abertura começa pela parte de cima. Depois que a gente emendar o fio, nós vamos puxar o fio aqui para frente, para o lado direito, e vamos trabalhar 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto. No próximo ponto alto de base, nós trabalhamos o ponto V, que são os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos. No próximo ponto alto normalmente. No próximo ponto alto, ponto V. E assim nós vamos intercalando. Nós temos que também iniciar e finalizar essa carreira com um ponto alto. Esse ponto alto do início e o ponto alto do final, eles são feitos sempre ponto alto normal. Os do meio aqui, entre os pontos V, eles são trabalhados em ponto relevo. E o relevo sempre para o mesmo lado, ou seja, numa carreira nós teremos que trabalhar o ponto alto em relevo pela frente, no outro nós teremos que trabalhar por trás, para que o relevo fique sempre do mesmo lado, ou seja, da parte da frente do casaco. Então, você vai intercalando dessa forma. Num ponto alto de base, você vai trabalhar um ponto alto, no outro ponto V duplo. Nós vamos trabalhar até atingir 20 pontinhos V e vamos terminar com um ponto alto. Depois que você trabalhar essa primeira carreira com os pontinhos V, começando pela parte de baixo do casaco, na parte da abertura pelo lado direito, ela vai ficar assim. Você trabalhou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontinhos V e termina no próximo ponto de base com um ponto alto. Então, agora, para a próxima carreira, você sobe sempre para o início de carreira as 3 correntes para o primeiro ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar pelo lado avesso do casaco. Vamos trabalhar em carreiras de ida e volta. Como nós queremos que o relevo fique lá para a parte do direito do casaco, então a gente vai trabalhar aqui o próximo V sobre V. Os Vzinhos sempre continuam iguais. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Na parte do ponto alto agora, você vai trabalhar o ponto em relevo. Como o relevo tem que ficar lá para baixo, então o ponto alto em relevo pego por trás. Nessa carreira, nós vamos trabalhar todos os pontos altos em relevo pegos por trás. Na próxima, vai ser pela frente, para o relevo ficar lá para o direito. Então, trabalhe um ponto V, um ponto alto em relevo pego por trás. E termine o último ponto alto normalmente com um ponto alto sobre ponto alto. Depois que você chegar ao final dessa segunda carreira, você finaliza com um ponto alto sobre ponto alto. Você sobe 3 correntes, vira o trabalho novamente para o lado direito.
trabalha ponto V sobre ponto V, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora o ponto alto em relevo é feito pela frente para acompanhar o relevo. Deve ficar sempre para um lado só. Então, uma vez pela frente, uma vez por trás o ponto em relevo. Então, agora você vai trabalhar essas carreiras de ida e volta por 13 carreiras no total. Depois que você trabalhar esta parte da abertura da frente, as duas partes, ela vai ficar assim. Então, agora nós temos que fazer essa parte da abertura da gola. Nós vamos trabalhar aqui o mesmo ponto, agora em carreiras de ida e volta. Nós vamos circular toda essa parte, vir até aqui do outro lado, voltamos e continuamos circulando até preencher o comprimento ou a largura que nós desejamos aqui para completar a nossa gola. Então, quando você terminar a outra parte da abertura, você não arremata o fio, você já continua subindo aqui a próxima parte. Então, a sequência é a mesma, o ponto alto agora para iniciar. Você vai pular uma lateral de carreira do ponto V e na próxima você vai fazer o outro ponto V. Pule uma lateral de carreira, na próxima faça o ponto alto. Pule uma lateral de carreira, na próxima faça o ponto V. Na próxima que nós vamos trabalhar os relevos. Então, essa parte, ela vai ficando assim. Aqui na parte do ponto rendado, você já, terá as bases para trabalhar aqui a parte desse acabamento. Então, quando nós chegarmos ali, nós mostramos para você como fazer. Quando você fazer a volta dessa parte da abertura para a parte do ponto rendado, você vai fazer dessa forma. Aqui você fez o último ponto alto na parte da abertura, depois você vai pular aquela curvinha da abertura que passa para o ponto rendado e no próximo ponto alto você vai fazer o ponto V. Em seguida, você vai pular um espaço e na próxima lateral com ponto alto, você vai fazer o outro ponto alto. Você vai pular um espaço e na próxima lateral com pontos altos, você vai fazer o ponto V. Uma vez na parte que tem os pontos altos, uma vez na parte com o espaço maior. Então, você vai intercalando dessa forma até chegar lá do outro lado, na outra abertura. Que é essa parte aqui do decote. Você vai circular toda essa parte da gola, vai chegar até aqui o outro lado. Vai ficando assim. Quando você chegar na parte de trás, nessa primeira carreira ainda, você pode fazer o ponto alto no meio daqueles dois pontos altos do ponto V ao contrário, e o ponto V você faz sobre o ponto V da base. Quando você chegar do outro lado da abertura, você vai finalizar com o ponto V e um ponto alto no último ponto da carreira. Como você iniciou lá do outro lado. Agora, você vai voltar, trabalhando carreiras de ida e volta, pela largura que você desejar para sua gola. Se você gosta de uma gola mais aberta, uma gola mais fechada. Só que agora nós vamos sempre iniciar aqui as laterais com as 3 correntes e finalizar com ponto alto. Mas agora, nesses pontos altos do meio, nós vamos trabalhar o relevo. Então, o relevo ele sempre deve ficar para o mesmo lado do relevo da abertura. O relevo sempre para o lado direito. Então, nós vamos virar o trabalho. E
e vamos trabalhar o ponto V sobre ponto V, ele continua normalmente. Só que o ponto alto, ele vai ser em relevo, então o relevo agora é para a parte de baixo, então nós pegamos por trás. Na próxima carreira, você vai pegar pela frente. Nós trabalhamos carreira de ida e volta e o relevo tem sempre que ficar para o mesmo lado. Agora é só você seguir os pontos da base. A primeira carreira que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, onde você coloca os pontos, mas na segunda é só seguir aqui a sequência de pontos da base. Então, agora você vai trabalhar pela largura desejada para sua gola. Nós trabalhamos aqui no nosso casaco 7 carreiras de ponto V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre lembrando que a última tem que acabar com o direito para o lado de fora, ou para o direito do casaco. Então, agora nós vamos arrematar essa parte. Os fios para o arremate aqui, depois nós vamos esconder e fazer um acabamento perfeito com agulha de tapeçaria. Então, por enquanto, a gente deixa assim à espera. Agora, nós vamos trabalhar o acabamento da parte de baixo. Então, a gola, ela já está pronta. Ó, e ela fica assim. Que vai fechadinha, ó, ela fica esse modelo arredondado. E aqui fecha direitinho aqui na parte da frente. Então, agora vamos fazer o acabamento da parte de baixo do casaco. Então, para a parte de baixo do nosso casaco, você vai virar a peça agora de cabeça para baixo. Nós vamos fazer a primeira carreira do acabamento pelo avesso, para depois a segunda carreira, que é a última, ser pelo direito. Então, nós vamos emendar o fio aqui, é o mesmo acabamento das mangas. Ó, o ponto V e o ponto alto, na primeira carreira é o ponto alto normal, na segunda já é o relevo. Então, você vai emendar bem no cantinho de uma das pontas do seu casaco aqui pelo avesso, o seu fio. Você vai iniciar com 3 correntes que equivalem ao ponto alto. Vai pular uma lateral de carreira, na próxima você faz o ponto V. Dois pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Pule uma lateral de carreira nas carreiras de ponto V e na outra você faz o ponto alto. E assim você vai intercalando nessa parte, um ponto alto, um ponto V. Aqui nessa parte que é ponto tela, num ponto alto você faz o ponto V, no outro você faz o ponto alto. Então, vá trabalhando dessa forma até chegar ali na outra ponta do casaco. Você vai terminar essa primeira carreira com um ponto alto, assim como você fez lá no início. E agora você vai subir 3 correntes, virar o trabalho e fazer a última carreira pelo direito, que é essa carreira do acabamento, só que os V's eles continuam normalmente, ponto V sobre ponto V. Então, são 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E o ponto alto você faz em relevo pela frente. A única coisa que muda agora é que os pontos altos são feitos em relevo, com o relevo sempre para o direito da peça. Então, nesse caso, pela frente. Trabalhe dessa forma até o final da carreira. Depois que você finalizar o acabamento na parte de baixo, você vai arrematar essa parte. E agora você vai fazer todos aqueles acabamentos
de início, final de carreira, todos aqueles fiozinhos que ficaram soltos no seu trabalho, você vai esconder, fazer o acabamento. Então, nesse caso aqui, a gente vai levar o fio lá pro avesso. E a gente sempre faz o acabamento pelo avesso. Aqui você vai escondendo o fio entre os pontos, ó. Cuidando para não franzir. E levando lá para dentro do trabalho. Quando você já tiver levado por dentro de alguns pontos, aqui por dentro do próprio trabalho você faz mais um ponto de arremate para depois cortar o fio. Ó. Então você passa o fio por baixo de uns 2 pontinhos aqui por dentro e passa a agulha por dentro daquela laçada que se forma. Depois você corta o fio. Você vai fazer esse acabamento, ó. Essa parte ela fica assim. Para todos aqueles fios que ficaram soltos no seu trabalho. Agora, para a aplicação dos botões, você vai aplicar na parte do casaco que fica, nesse caso do vídeo ele fica do lado esquerdo para você, mas quando você veste ele fica do lado direito. Então, você vai fazer a aplicação, começando nessas colunas aqui da abertura, sem contar a gola, você faz na primeira, pula 3 colunas, faz na próxima, pula 3, faz na próxima, e assim por diante, ó. Vão sobrar 3 coluninhas no final sem fazer. Quem gosta de botão até lá embaixo, pode colocar o último botão aqui. Nós vamos deixar 3 coluninhas sobrando, mas nós já contamos 7 botões para caso ou a pessoa goste de colocar ali no último, na última coluna, bem lá embaixo, para botoar bem, não deixar aquela aberturinha no final. E também para você deixar de reserva, caso você precise, depois não encontre mais um botão igual, é bom você sempre ter de reserva para alguma eventualidade. Então, essa parte vai ser aplicada assim, que nós já aplicamos. Então, nós vamos mostrar para você agora como é feita a aplicação. Aqui nós vamos aplicar um na gola também, bem no início da gola. Ó. Então, você vai ver agora como a gente faz a aplicação. Você coloca o próprio fio do trabalho na agulha de tapeçaria, faz uns 2 nozinhos ali no final. E ali no comecinho, ó, você vai passar o fio aqui por dentro de alguns pontos, vindo lá de baixo, lá de dentro do trabalho. Você passa por dentro dos pontos para o nozinho ficar lá por dentro. E passa a agulha por dentro do pezinho do botão, ó, desse jeito, indo lá para baixo novamente. Mais uma vez, viemos lá de baixo para cima, passamos aqui por dentro do pezinho do botão e vamos lá para a parte de baixo. Puxe primeiro pelo pezinho do botão e depois lá para a parte de baixo novamente. Ó. E ali por dentro você faz o arremate. Então, você passa a agulha ali por baixo de uns 2 pontinhos, puxa o fio e passa a agulha novamente por dentro dessa laçada que se forma, quando você puxa o fio. Depois você pode levar o fio aqui por dentro de alguns pontinhos antes de cortar. E aí você corta o fio.
Por dentro fica assim. E aqui por fora fica assim. Dessa forma que você faz a aplicação. Dos 7, nós aplicamos 6 e deixamos um para reserva. Ou para quem gosta de colocar bem lá no final o botão. Ó. Depois, para abotoar, você vai passar aqui por dentro, ó, dos próprios pontos. Esse botãozinho aqui também. Então, eles ficam assim. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um casaco de crochê, modelo exclusivo criação da nossa equipe.